Por que que o diabo disputou o corpo de Moisés com o arcanjo Miguel? A carta de Judas menciona um episódio intrigante em que o arcanjo Miguel disputa com o diabo pelo corpo de Moisés. Esse é um trecho difícil de entender, já que não há nenhuma menção no Antigo Testamento sobre essa disputa. Para compreender melhor o que está sendo dito, é essencial primeiro entender o contexto dessa passagem e a mensagem que o autor da carta quis transmitir. O autor estava abordando a irreverência de falsos mestres que estavam desrespeitando autoridades constituídas por Deus. Esses mestres causavam confusão dentro da comunidade cristã, negando até mesmo o senhorio de Jesus Cristo. Para exemplificar o juízo de Deus sobre aqueles que agem de forma semelhante, Judas traz vários exemplos de punições divinas no passado. Primeiro, os israelitas rebeldes no deserto. Aqueles que murmuraram contra Deus e contra Moisés e por isso não entraram na terra prometida. Segundo, anjos caídos. Anjos que desobedeceram a Deus e foram reservados para o julgamento. Terceiro, Sodoma e Gomorra. Cidades que foram destruídas devido à sua perversidade e desobediência. Esses exemplos mostram a seriedade do pecado da desobediência e da rebeldia contra as autoridades instituídas por Deus. Judas então usa a disputa entre o arcanjo Miguel e o diabo para reforçar que mesmo em um confronto tão importante, Miguel não usou de acusações ou calúnias contra Satanás. Ele deixou o julgamento nas mãos de Deus, demonstrando respeito pela autoridade divina, algo que os falsos mestres ignoravam. O que o diabo queria com o corpo de Moisés? Embora o texto de Judas não explique diretamente o motivo pelo qual o diabo queria o corpo de Moisés, teólogos sugerem algumas possibilidades. Primeiro, acusação de assassinato. Uma das interpretações é que o diabo poderia ter reivindicado o corpo de Moisés por ele ter matado um egípcio. Como o diabo é descrito como o acusador, ele poderia estar tentando afirmar que Moisés, por ser um assassino, pertencia a ele. No entanto, essa interpretação é considerada mais fraca, pois Moisés, embora pecador, era um homem arrependido e salvo por Deus. Segundo, idolatria. Uma das explicações mais fortes é que o diabo queria usar o corpo de Moisés para fomentar a idolatria entre os israelitas. Sabemos que o povo de Israel tinha uma tendência a idolatrar pessoas e objetos, como quando adoraram um bezerro de ouro no deserto. Se o corpo de Moisés tivesse sido exposto, é possível que ele se tornasse um objeto de adoração, desviando assim o povo da adoração a Deus. Por isso mesmo, o próprio Deus pode ter escondido o local do sepultamento de Moisés, evitando que o corpo fosse usado para a idolatria. Terceiro, profanação do corpo. Outra possibilidade é que o diabo queria humilhar e profanar o corpo de Moisés, denegrindo sua imagem e seu ministério diante do povo de Israel. Como o diabo sempre busca destruir a obra de Deus e de seus servos. Ele poderia ter tentado fazer isso com Moisés, mesmo após a sua morte. Uma pergunta importante que surge é: de onde Judas tirou essa história da disputa pelo corpo de Moisés, já que ela não aparece nos livros canônicos do Antigo Testamento? De acordo com os estudiosos, essa narrativa pode ter vindo de um livro chamado Assunção de Moisés, um texto apócrifo que não faz parte da Bíblia. Livros apócrifos, para quem não sabe, são escritos antigos que não foram considerados inspirados por Deus e por isso não foram incluídos no cânon bíblico. No entanto, algumas histórias desses livros eram conhecidas e aceitas como plausíveis entre os judeus. Vale lembrar que citar um trecho de um livro apócrifo não significa que o autor considerava todo o livro como inspirado. Ele pode ter usado essa história específica que era familiar ao público para ilustrar um ponto maior dentro do seu argumento, sem precisar validar o livro inteiro como escritura sagrada. A principal lição que podemos tirar dessa passagem é o respeito pelas autoridades e a importância de não fazer julgamentos precipitados ou caluniosos. O arcanjo Miguel, embora tivesse poder e autoridade, não usou caluniar o diabo, mas deixou o julgamento nas mãos de Deus. Se Miguel agiu com tanta cautela, quanto mais nós devemos ser cuidadosos em nossas atitudes e palavras. Essa história reforça a necessidade de submissão à vontade de Deus e o respeito pela sua autoridade. Mesmo em situações de conflito, não devemos agir com arrogância ou desrespeito, mas confiar que Deus é o juiz final e soberano. Contudo, embora a disputa pelo corpo de Moisés permaneça um mistério em muitos aspectos, a mensagem principal de Judas é clara. Devemos respeitar as autoridades instituídas por Deus e agir com humildade, deixando o julgamento nas mãos do Senhor, mesmo em questões espirituais tão intensas como a disputa entre o arcanjo Miguel e o diabo. O exemplo dado é de confiança no julgamento divino. Se de alguma forma você
tem a vontade de entender mais sobre coisas complexas da Bíblia, escrevi um e-book com 50 perguntas e respostas. Perguntas que você não tem coragem de fazer para o teu líder, perguntas que você não tem coragem de fazer ao público, ou que você inclusive já fez, porém você se frustrou porque você perguntou para alguém que não teve como te responder. Por isso que eu escrevi esse e-book com 50 perguntas e respostas. Espero que você encontre as respostas que você busca dentro deste e-book. Ele está custando apenas R$17. Você vai escrever aqui nos comentários que você se interessa e eu vou enviar para você no teu WhatsApp e você vai me pagar apenas R$17. Ou você também pode mandar um direct para mim no meu Instagram, @pereiralubengo.ofc. Então, eu te vejo no próximo vídeo. Beijo no seu coração. Aleluia.